primeiro passo é que você tem que descobrir quais as funções cognitivas que estão impedindo essa criança de compreender o sistema de leitura e escrita. Então, esse é o primeiro passo. Quais são as funções cognitivas que não estão funcionando? O segundo passo é que você tem que usar o método fônico mediado. Então, é importante que essa criança compreenda que a escrita, a fala, a escuta, certo? São processos que utilizam os sons das letras e não o nome das letras. Então, o método fônico mediado é um método que trabalha com a questão visual, auditiva, sinestésica, certo? De fala e de grafema. Então, é um método multissensorial que é mediado para corrigir aquelas funções que são responsáveis pela alfabetização. Então, aí, nesse segundo passo, você tem que lembrar o seguinte, que todas as tarefas que você for direcionar para a alfabetização, elas têm que estar vinculadas com as operações mentais. Que operações mentais são essas? Identificação é uma. Identificar o quê? Os sons das letras. Tem mãe que diz assim, olha, minha filha sabe todo o alfabeto, sabe o nome de todas as letras e não sabe juntar. Olha, a gente não junta nome de letra. A gente junta o som da letra. Por isso essa criança não está conseguindo. Então, não tem nada a ver com a deficiência. Certo? Não tem nada a ver com a deficiência. Tem a ver com o processo de alfabetização que essa criança esteve submetida. Então, quando o sistema educacional não favorece, a dificuldade impera. O terceiro passo é você identificar um nível de escrita. É uma escrita pré-silábica, silábica ou silábica alfabética? Pré-silábica é quando a criança, muitas vezes, ela coloca algumas letras correspondentes às vezes que eu abro a boca, né? Caneca, daí ela coloca a letra K, o E e mais um K. Então, caneca é pré-silábica, não tem nenhuma sílaba completa aí. A fase silábica é quando ela já começa a colocar um pouco mais de letras nessa palavra, que configura muito bem a parte mais silábica, e depois a silábica alfabética, onde tem alguns erros de troca de S, troca de R, certo? Mas é uma escrita mais completinha, uma palavra mais completinha, mais próxima do que é o real. Então, nessa terceira fase, é importante você descobrir nesse terceiro passo, desculpa, qual é a fase que essa criança está, por quê? Se ela está com uma escrita pré-silábica, a gente tem exercícios específicos que vão levar essa criança da pré-silábica para a silábica. E se ela está na silábica, a gente consegue levar ela para a alfabética. Por isso que é importante conhecer a fase da escrita e da leitura. E o quarto passo é o seguinte: olha, se essa criança tem um diagnóstico, se ela tem dislexia, por exemplo, a criança tem dislexia, o processamento, a forma como a gente vai apresentar as tarefas é específica. A criança tem TEA, então é outro tipo de tarefa que nós vamos apresentar para essa criança. Ela é TEA e não verbaliza. Eu tenho que mostrar para ela todo o processo do método fônico mediado, por exemplo, com a imagem das boquinhas, né? Para ela ver ali a forma como a boquinha fica ao pronunciar aquele som. Se é uma criança com síndrome de Down, eu também posso ter o suporte visual. Vejam bem, então, para eu fazer algo pela criança, para que ela venha a ter um processo de alfabetização adequado, eu preciso desses 4 passos que eu acabei de falar para vocês. Então, primeiro é descobrir as funções cognitivas que não estão funcionando adequadamente, usar o método fônico mediado, identificar o nível de escrita, se é silábico, pré-silábica, silábica e silábica alfabética, e
se essa criança tem um diagnóstico. Esses 4 passos é que vão me dar, né, um mapeamento de que caminho eu tenho que seguir para completar ou iniciar o processo de alfabetização dessa criança.